Olá, e obrigado por assistir ao nosso vídeo de apresentação da linha System8. A ABI Electronics lidera há mais de 30 anos o mercado de soluções econômicas de alto rendimento para teste, medição e localização de falhas. Os produtos da ABI são fabricados na Inglaterra e este vídeo está focado na nossa linha System8. Primeiramente, em que consiste a linha System8? System8 é uma linha de produto modular dedicada ao teste, medição, localização de falhas e reparo de praticamente qualquer tipo de placa PCI digital ou analógica. Os testes podem ser realizados diretamente sobre um componente ou circuito eletrônico. O fato do sistema ser modular significa que a ABI oferece soluções que atendam suas necessidades técnicas e financeiras. O software System8 Ultimate controla todos os módulos, além de suas ferramentas que podem ser utilizadas de forma individual ou integradas a uma sequência passo a passo interativa chamada TestFlow. O gerenciador de TestFlow permitirá que resultados do teste e ajustes de cada instrumento, além de arquivos de imagem e vídeo, sejam salvos em um arquivo único que poderá ser armazenado para ser usado como comparação no futuro. Ao final do teste, um relatório completo pode ser gerado provendo informações detalhadas sobre os testes e eventuais falhas encontradas. Caso você esteja se perguntando como uma placa PCI pode ser testada com a linha System8, iremos mostrar aqui alguns dos testes que permitirão à sua empresa obter uma maior e mais completa cobertura de falha, que possibilitará a rápida localização de falha em qualquer circuito eletrônico. Alguns dos testes a seguir necessitam de alimentação, outros, porém, são realizados com o circuito a frio, conforme indicado pelos ícones na tela. O circuito industrial apresentado aqui é um exemplo real que traz uma variedade de tecnologias e interfaces como a maioria das placas usadas nas distintas aplicações industriais. Nossos engenheiros selecionaram uma série de testes aplicados de forma exclusiva pela ABI e que permitirão a qualquer técnico ou engenheiro reparar um circuito similar. Atualmente, os clientes da ABI em todo o mundo iniciam o processo de diagnóstico realizando testes sem alimentação e aqui estão alguns deles. O teste de análise de assinaturas, ou teste VI, é a forma mais segura de testar componentes e PCIs sem alimentação. Um sinal AC é aplicado ao pino do componente e a corrente de resposta é medida tendo como referência o terra da placa. O resultado é então apresentado em um gráfico de tensão versus corrente, chamado de assinatura analógica. Esta assinatura é específica ao componente ou ponto de teste e revelará diferentes tipos de falhas como fuga no capacitor, curtos, trilhas rompidas, danos internos, etc. A linha System8 oferece também de forma exclusiva a possibilidade de variar a frequência do sinal durante a realização do teste. O resultado poderá ser então visto em um gráfico tridimensional mostrando o impacto da frequência no componente que está sendo testado. Vários parâmetros podem ser ajustados e o resultado da placa boa poderá ser guardado para comparação com outra placa do mesmo modelo. Se preferir, ambos os circuitos, o bom e o defeituoso, poderão ser comparados lado a lado em tempo real. Uma forma conveniente e que reduz muito o tempo do reparo se dá quando aplicamos a técnica VI utilizando clipes de teste para conseguir de uma só vez assinaturas de todos os pinos do integrado, seja este digital ou analógico. O teste VI matricial oferece uma análise mais completa do CI sem a necessidade de alimentá-lo. Diferentemente do teste VI mostrado anteriormente, ao invés de usar o terra como referência, o sistema usará cada pino do componente como uma referência temporária, realizando uma comparação entre os pinos apenas. Em um CI de 14 pinos, por exemplo, 196 assinaturas serão adquiridas e analisadas pelo sistema em questão de segundos. Trata-se de um poderoso teste de comparação que revelará qualquer anormalidade presente dentro do CI. As duas formas do teste VI apresentadas anteriormente podem ser realizadas a partir do conector da PCI. Os resultados da placa boa podem ser igualmente guardados para comparação posterior, facilitando e agilizando assim a localização da falha.
Componentes ativados por pulso, como transistores, triacs, etc., podem também ser estimulados usando a ferramenta do teste VI. O teste definirá o exato ponto de ativação de um transistor, em bom estado, por exemplo, e o resultado poderá ser salvo para comparação com um componente similar. O localizador de curtos-circuitos da linha System8 pode ser utilizado para determinar a localização precisa de um curto. A ferramenta também pode ser usada para confirmar o bom estado de uma trilha, confirmando sua integridade entre pontos correlacionados na PCI. Passaremos a revisar agora alguns dos testes presentes no sistema da BI e que requerem alimentação. Uma vez tenha sido determinada que a PCI pode ser alimentada seguramente, o equipamento oferecerá uma ampla gama de testes que podem ser aplicados diretamente sobre a PCI ou seus elementos. A partir do conector de entradas e saídas, você poderá, por exemplo, enviar sinais lógicos, medir tensões, gerar assinaturas VI e analisar informações sobre as conexões da PCI. Caso disponha de uma giga de teste, os resultados poderão ser coletados de vários pontos ao mesmo tempo. Com o sistema da BI, a análise dos componentes discretos torna-se uma ação rápida e precisa graças à vasta gama de acessórios e ao grande número de componentes presentes na base de dados da linha System8. Você poderá alimentar a PCI de forma mais segura com a linha System8. A fonte de alimentação do sistema é controlada pelo software Ultimate da ABI e pode ser configurada, por exemplo, para indicar um passa ou falha ao operador caso a corrente consumida pela PCI seja superior ao limite que você determine. A sequência de teste pode ser interrompida nesse momento pelo software, evitando que danos adicionais sejam causados à placa. A ABI fornece clipes de teste para qualquer tipo de encapsulamento. Desta forma, você poderá analisar, salvar e recuperar informações vitais de um componente em bom estado, como, por exemplo, seus valores de tensão, configuração das suas conexões, resultados do teste VI e referências térmicas em questão de segundos. Tudo isso é possível até mesmo quando o componente seja desconhecido ou teve seu part number ocultado. Caso seja necessário identificar um componente desconhecido, a linha System8 apresenta um identificador de integrados que usará os resultados do teste funcional deste integrado para localizar um componente equivalente já presente na biblioteca do sistema. Você poderá eleger um código listado pelo sistema na próxima vez que precisar testar este mesmo integrado, o qual é popularmente chamado às vezes de caixa preta. O gerador de teste lógico da linha System8 o ajudará a desenvolver testes personalizados para seus componentes e PCIs digitais. Cada canal do módulo da ABI pode ser configurado de acordo com as entradas e saídas especificadas para o componente. O sistema aprenderá a resposta aos estímulos enviados e o resultado poderá ser usado para comparação posterior. Este teste pode ser executado a partir de um clip, conector da PCI ou com a ajuda de uma giga de teste ou fixture.
A biblioteca da linha System8 apresenta atualmente milhares de componentes lógicos permitindo a realização de testes funcionais em circuit. Operando de acordo com os rígidos padrões da norma militar britânica 0053, o teste funcional apresenta resultados conclusivos que determinarão se o componente em questão precisa ou não ser substituído. Semelhantemente, todos os principais grupos de integrados analógicos podem ter sua funcionalidade comprovada em circuit a partir da sua seleção na base de dados do sistema. Se você desejar ler e verificar o conteúdo de uma EEPROM para comparação posterior, a ABI apresenta um instrumento especificamente desenhado para este fim. Oito instrumentos de medição de alto rendimento como osciloscópio de 3 canais, gerador de função arbitrário, frequencímetro, multímetro, entradas e saídas universais, entre outros, fazem parte da linha System8. Todos os resultados, além do setup de cada instrumento, podem ser guardados, reduzindo consideravelmente o tempo para reproduzir o mesmo teste no futuro. O software Ultimate oferece a você a possibilidade exclusiva de desenhar instrumentos customizados ou incorporar diferentes instrumentos a uma giga de teste prática e virtual para atender ao nível de sofisticação requerido. Os instrumentos personalizados podem ser compartilhados com os demais membros da sua equipe e os resultados de cada teste poderão ser guardados e recuperados com a ajuda do TestFlow. A comparação de sinais passará a ser algo muito mais fácil e rápido com a ajuda dos instrumentos de medição da linha System8. Configure o instrumento desejado, crie máscaras para cada sinal e defina suas tolerâncias apenas uma vez e guarde essas informações em um TestFlow. Com isso você reduzirá muito o tempo de execução e permitirá, por exemplo, que pessoas com menos experiência realizem os testes com a mesma exatidão. Concluímos assim o nosso vídeo de apresentação da linha System8. Entre em contato com a ABI para atendimento em português ou visite a nossa página www.abielectronics.co.uk para localizar um distribuidor mais próximo. Muito obrigado.